paz, queridos. Espero que todos se encontrem bem, na paz do nosso Senhor Jesus, tá? Eu tô passando aqui para estar deixando uma reflexão, né, sobre uma palavra que o Senhor me deu agora de manhã, né, estando em oração. O Senhor me deu uma palavra, amados, que está em Juízes 19. O trecho ele é grande, tá? Eu vou estar dando uma resumida, e depois os irmãos podem estar meditando na palavra, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar, né, profundamente aí com os irmãos. O texto, ele fala de uma concubina, né, de um levita. Essa mulher, ela adulterou, né, contra o seu marido, e o seu marido estava indo a devolvê-la na casa do seu pai, né. Ele levou 2 jumentos, um servo, né, a concubina, e foram de encontro aí à casa do pai da moça, né, que adulterou, e era costume de época, né. Como ocorreu isso, o rapaz foi devolver a concubina. E ali no relato ali, eles ficaram vários dias, o pai da moça, que era sogro dele, ficou insistindo para que ele ficasse. Ele ficou acho que 3 ou 4 dias e o sogro queria que ele ficasse mais, mas ele acabou decidindo voltar, né? Pegou a moça, um servo e 2 jumentos e voltou, né? Seguiu o caminho. No meio do caminho encontrou... Eles sentaram numa praça da cidade, né? E ali eles não tinham onde dormir. E aí eles encontraram um velho, um ancião, né? E esse senhor os convidou para pernoitar, né? Dormir na casa deles. Assim foram, né? Certo horário, não sei, da madrugada, da noite ali, alguns homens, né, da época, pessoas perversas, né, a Bíblia no relato fala vadios, né, mas pessoas perversas, né, pessoas com má intenção no coração, pessoas usadas por Satanás, bateram na porta do velho, porque eles tinham visto, né, esse homem entrar, que ele era um levita, junto com a moça, com o servo, né. E eles bateram na porta do velho porque eles queriam abusar do homem, do levita. Amados, manter relação sexual mesmo. A Bíblia fala disso no trecho. Vocês podem ler lá depois. Juízes 19. E aí o velho falou, não toque nesse homem, né? Pelo amor de Deus, vocês estão ficando louco. Tenho aqui a minha filha virgem e tenho uma concubina. Como assim? E aí os homens pegaram a concubina e abusaram, violentaram, estruparam, fizeram barbaridades com essa moça. A noite inteira, depois jogaram a moça lá na porta. De manhã, quando o levita abriu a porta, a moça estava desmaiada, não tinha reação, né? Imagina a situação que essa mulher não estava. Ela foi abusada por homens, não era um homem. O trecho não fala exatamente quantos homens eram, mas a Bíblia se refere a vadios, então eu creio que era mais que um homem, né, que barbarizaram com a concubina, com a mulher a noite toda, e jogaram ela desmaiada lá, não estava morta, mas jogaram lá. De manhã o levita acordou, ela estava lá sem reação, né, acho que estava desmaiada, né, ele jogou a moça no jumento e voltou. Não vou me lembrar agora exatamente, depois os irmãos dão uma olhada lá. Ele pegou uma faca e ele cortou a moça em 12 pedaços e distribuiu pela cidade de Israel. Irmãos, eu li isso e falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? O que é isso, Pai? Que barbaridade! Irmãos, eu nunca tinha lido esse relato na Bíblia. De tal barbaridade, de tal perversidade, de tamanha brutalidade. E o que o Senhor quis me dizer em relação a isso? Ele quis me mostrar que o ser humano, desde que houve o pecado entre Adão e Eva,
O ser humano é o mesmo. O ser humano que viveu há 2000 anos atrás, esses que eu estou relatando agora, esses que fizeram isso com essa concubina, são os mesmos de hoje. O ser humano é o mesmo, desde que houve o pecado de Adão e Eva. O Senhor quis me dizer que o que está na Bíblia não é diferente do que nós vivemos hoje. O que a gente vê no jornal hoje, nos noticiários, na TV, sobre crimes bárbaros, que a gente ouve, vê coisas, notícias que a gente fica de boca aberta e a gente fala, nossa, como assim? Como que a pessoa tem a capacidade? Como que tem tal perversidade de fazer isso? Que mundo é esse? Mas o que Deus fala no meu coração hoje para mim e para você não é o mundo de hoje, é o ser humano. A nossa natureza humana é má, amados. Nós somos maus. É por isso que nós devemos buscar todo dia ter relacionamento, clamar, pedir misericórdia, porque nós somos vermes de Jacó, nós somos miseráveis, nós somos ruins, nós somos perversos sem Cristo. Eu fiquei chocada com o que eu li em Juízes 19. Peço perdão aos irmãos se talvez eu não soube colocar da forma correta, de repente eu falei algum trecho aí que não esteja certamente igual eu li, mas na verdade eu estou até emocionada, impactada, porque o que Jesus falou para mim, Paola, você tá vendo? Não é o mundo de hoje, é o ser humano da Bíblia, os personagens da Bíblia, é o mesmo do que você vê hoje nesse mundo, do que nós vemos hoje nos noticiários. Mulheres estupradas, violentadas, crianças estupradas, violentadas, com suas vidas ceifadas. Crime entre pai e filho. Pai mata filho, filho mata pai, isso é bíblico. Caim e Abel. Essa perversidade aí dessa concubina que foi estuprada, violentada, e o levita, ao invés de protegê-la, né? Porque os cara que foram lá maltratar ela, queriam ele. Os cara queriam estuprar o homem, o levita, não era a mulher. Mas ele, não, joga ela lá. E aí barbarizaram com a mulher e depois ele pegou a mulher e picou ela em 12 pedaços. Aí a gente vê essas coisas aí, bandido da machadinha, picou em 10, jogou na mala. Aí a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? Não é que mundo é esse. Que ser humano é esse? Porque o ser humano lá de 2000 anos atrás, lá da Bíblia, ele já fazia isso também. A gente vê esse mundo hoje promíscuo, caído, deportado na parte sexual, imoralidade sexual, meninas perdidas com 12 anos dançando funk, erotizadas sexualmente falando, se prostituindo, homossexualidade, essa coisa escrachada na internet que a gente vê aí, sensualizando, vulgarizando, rebaixando mulheres, orgias, promiscuidade, pornografia. Hoje, desse mundo de hoje? Não, amados. E Sodoma e Gomorra? Você sabe que em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu aquilo, você acredita que o ser humano, queria fazer sexo com os anjos de Deus? Agora, reflita e pense. O que você é sem Cristo? O que eu sou? O que eu fui sem Cristo? Amados, eu vivi no mundo de prostituição. Eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando aqui. Eu não sei você que está assistindo, se você já passou por isso. Eu vivi no mundo da balada, da bebedeira. Eu só não tive envolvimento com droga, mas eu vivia na imundícia, na imoralidade sexual, na promiscuidade, na prostituição, na fornicação. O que eu sou, o que você é sem Cristo? Nós somos isso. Aí você vai falar assim, ai, mas eu não matei ninguém, eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém. Eu jamais, não, você está falando que eu sou. Amados, a Bíblia fala que um abismo chama o outro. Nós temos a nossa natureza humana má, perversa, ruim,
desde que Adão e Eva cometeram o erro lá no paraíso, desobedeceram o Senhor. E se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo derramar o sangue dele poderoso na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, nós já seríamos condenados. Então faça essa reflexão hoje e não fique achando que o mundo de hoje é terrível, é cruel. É sim, mas é o ser humano. Porque tudo que a gente está vendo hoje, há 2000 anos atrás já aconteceu lá na Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, absolutamente tudo que está lá, que a gente vive aqui hoje, já aconteceu. Porque o ser humano é mau. É por isso que a gente tem que buscar a nossa santificação, buscar Cristo, jejuar, orar, negar nossa maldita carne todo santo dia, porque nós somos maus. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, a nossa natureza é má, perversa, egoísta, maligna, cruel, soberba, imunda. E Satanás, geralmente, ele não se apresenta para você horroroso, feio, com o olho vermelho. Geralmente ele se apresenta bonito, ele monta um prato que você olha e fala, uau! Satanás geralmente traz coisas similares ao que Deus te prometeu. Satanás é um invejoso, na verdade, né? Tudo que Deus criou, ele quer imitar. E até nas promessas que Deus nos faz, ele quer imitar também. E aí quando ele traz o prato dele, ele traz parecido. E ele vem com o sapatinho de algodão. E aí que entra. Há caminhos para o homem que parecem bom, mas no fim leva para a morte. Um abismo chama o outro. A Bíblia fala isso. Quando a gente está no pecado, a gente não peca de uma vez só. A gente vai pecando aos poucos. E quando a gente vê, a gente chega num nível que se não for a misericórdia de Deus para nos resgatar, Satanás ceifa a nossa vida. Porque o pecado ele vai começando aos pouquinhos, né? A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Quando eu comecei a pecar no mundo, na parte de imoralidade sexual, eu não fiz tudo num dia só, em uma semana. Foi aos poucos. Eu comecei fazendo um negocinho, quando eu vi eu fiz outro. Quando eu vi eu estava afundada. Quando eu vi eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo? Olha onde eu cheguei. Eu comecei bebendo 2 copos de cerveja. Quando eu vi, eu estava tomando 3. Quando eu vi, eu estava tomando 6. Quando eu vi, eu estava tomando todo dia. Quando eu vi, eu queria beber a semana toda, todo final de semana. Era 1, era 2, era 3, era 4, era 5. Daqui a pouco eu não queria mais cerveja porque era fraco. Queria vinho, que era mais forte. Queria um destilado, um vinho branco. É assim que o pecado, é assim que Satanás trabalha, amados. Então, quando eu li essa palavra no começo, né, eu não entendi. Eu comecei a ler e eu falei, Senhor, mas o que o Senhor está dizendo? E aí depois que eu li, que eu concluí, aí ele me falou o que ele estava querendo me mostrar, né? Porque assim, diariamente nós vemos notícias que nos entristecem, nos machucam. Eu sou mãe e, amados, eu vejo tanta barbaridade que é feita com criança. Tanta judiação que eles fazem com as crianças. Eu sou mãe. E muitas vezes eu questiono, eu falo, Senhor, o que é isso? E o Senhor me diz, isso é o ser humano sem mim. Isso é você sem mim. Isso é a raça humana que não me busca, que não me quer, que não me aceita, que não renuncia. Então, amados, reflita sobre isso nesse dia, tá? Busca Jesus, aceita Jesus, queira Ele na sua vida, convide-o para te libertar, clame, ajoelhe, busque, vai na igreja. Mas fique com Jesus. Todos nós somos pecadores.
peco também, irmãos. Eu peco todo dia, por atos, pensamentos, palavras, omissões. Mas Jesus me libertou de cativeiro, de escravidão, para nunca mais. Mas eu ainda continuo pecando. Mas a diferença é que quando a gente está com Jesus, a gente cai e Jesus já acorda. E aí é como se ele te puxasse. Volta, levanta. E aí você se arrepende e você tem uma proteção, você está blindada. Então, medita nessa palavra lá, Juízes 19. É grande o trecho, é extenso o trecho bíblico. Mas é uma coisa muito forte, amados. Eu nunca tinha lido esse trecho na Bíblia. Eu nem imaginava. Mas assim como, né, Sodoma e Gomorra, teve outras cidades também, várias outras. É o que o Senhor está dizendo, que não é o tempo. A palavra de Deus, ela é eficaz, poderosa e verdadeira na terra. O ser humano de hoje é o mesmo ser humano da época da Bíblia. É o mesmo, amados. A única diferença que existe nesse mundo que nós estamos hoje é a tecnologia. Mas a maldade, a perversidade é a mesma. Porque nós, sem Jesus, somos lixo. Eu sem Jesus sou lixo. Você sem Jesus é lixo. Você é mal sem Jesus. Você é ruim, perverso e egoísta. Então nesse dia eu convido a você, medita nessa palavra, fale com Jesus. Se você ainda não aceitou como seu único e suficiente Salvador, aceite-o. É a melhor coisa que tem, estar na presença do Senhor. A gente passa dificuldade, perseguição, mas o Senhor todos os dias renova as nossas forças, todos os dias Ele renova as misericórdias dEle, Ele nos põe de pé, Ele não deixa Satanás tocar em nossa vida. Ele nos fortalece, Ele nos revela, Ele nos fala a verdade, Ele nos mostra, nos liberta, nos cura. E há prazer em viver na presença do Senhor. Busque a Jesus, amado, enquanto há tempo. Jesus te convida, arrependa-se, aceite-o. Amados, não há vida fora de Jesus. Há euforia, ilusão, mentira. Sem Jesus não dá para viver. Você pode até viver uma vida inteira sem Jesus, aqui nesse mundo. Mas o seu final vai ser sofrimento eterno, no inferno. Eu quero morar no céu, eu quero ir para Nova Jerusalém. Queira também, amados. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Eu tenho que cumprir uma missão aqui, porque eu sei que o Senhor tem na minha vida. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe. E eu tenho que cumprir. Mas esse mundo aqui, já caído, já do maligno. É terrível viver aqui, amados. E para viver, não sobreviver. É só com a força de Jesus em nós. Eu peço que o Senhor abençoe abundantemente tua casa, tua família. Eu oro todos os dias para você que é inscrito no meu canal. Para que o Senhor alcance o seu coração. Se você já conheceu Jesus e se perdeu, eu oro todos os dias para que Jesus traga você de volta para casa, filho pródigo. Fica na paz do nosso Senhor Jesus, reflita nessa palavra e aceite Jesus. Queira Jesus, tenha relacionamento com Jesus, tenha intimidade com Jesus, fale com Jesus, abra seu coração para Jesus. Eu não estou falando para você ser religioso nem frequentador de igreja. Eu estou falando para você ter espiritualidade com Jesus, que é o que eu tenho na minha vida.
nasci no berço evangélico, amados. Eu vim do mundão. Eu vivi no mundão. Fui resgatada. Eu era uma perdida, uma prostituta, cachaceira, mentirosa, malandra. E Jesus me resgatou de lá. Eu frequentei muitos templos. Muitas igrejas. Várias. Fui discriminada em várias por causa da minha aparência. Mas Jesus, no meu deserto, no meu processo, Ele me revelou muitas coisas. Ele me disse muitas coisas. Me ensinou muitas coisas. Então eu não estou falando de religião. Porque lá na igreja, X, na Y, tá cheio de joio e de trigo. Estou falando de sã doutrina, não, de usos e costumes, não. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de renúncia, de vida com Cristo. Viver a palavra, obedecer. Quem ama Jesus, obedece Jesus. Talvez você assista meu vídeo e me julgue. Ela fala que é de Deus. Tem um monte de tatuagem, ela usa maquiagem, ela usa brinco. A blusa dela tá transparente. Olha quantos furos que ela tem na orelha. Eu não venho, amados, de igreja de sã doutrina, de usos e costumes. Jesus não me chamou para isso. Tem um monte de tatuagem no meu corpo, sim. Uma hora eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Mas eu não tenho nenhuma tatuagem de simbologia demoníaca. Nenhuma. Uma hora o Senhor quer que eu entre nesse assunto também. Eu tenho tatuagens com símbolos cristãos. Eu fiz depois do meu processo de conversão, sim, eu fiz. E aí você vai falar, nossa, mas é pecado. Se Jesus não deixou você fazer tatuagem, se Jesus falar para você não fazer tatuagem, aí é problema seu com Jesus. Eu estive num processo com Jesus, ainda estou, onde eu orei e perguntei se eu podia fazer tal tatuagem. E o Senhor falou que eu podia fazer. Se você duvida de mim e não acredita, pergunta você para Ele, se você tiver relacionamento com Ele. Se Jesus não deixa você usar brinco e passar batom, aí é você com Jesus. Jesus disse que eu posso. Uma hora eu vou estar fazendo um vídeo sobre essas coisas, tá? Fica com Jesus, fica na paz. Que Deus abençoe. Tenha relacionamento com o Senhor, tá? Não seja religioso. Tenha espiritualidade. Deus abençoe. Um beijo. Amém.